O tema da leitura diária desta sexta-feira, dia 15 de fevereiro, é: não é pecado ser tentado, mas sim ceder ao pecado. O texto está em Hebreus capítulo 4 e verso 15, que nos diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O pastor Caramuru, no comentário da lição de domingo, ele fala sobre o processo da tentação e eu quero compartilhar com os irmãos a proposta que ele apresenta. O início da tentação é a abertura de diálogo, seja com o nosso eu, seja com o diabo, seja com o mundo. Em Gênesis capítulo 3, verso 1, nós vemos a serpente puxando um diálogo com a mulher, dizendo: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Aí a mulher deu abertura para o diálogo com a serpente e em seguida veio o segundo passo, ou o segundo momento do processo da tentação, que é no campo da dúvida em relação à palavra de Deus. Gênesis 3:4, a serpente sugere à mulher o seguinte: é certo que não morrereis. O terceiro momento do processo da tentação é o primeiro efeito nefasto da colocação em dúvida da palavra de Deus. Primeiro, ele lançou a dúvida. E essa dúvida fez a mulher despertar, fez Eva despertar o seu interesse por aquela fruta. O verso 6 nos diz que ela viu que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Aquela proibição grave, de repente, perdeu a gravidade para Eva, porque ela cedeu à indução do tentador ou da serpente. O quarto momento do processo da tentação é a geração do desejo. Eva passou a desejar ter um entendimento igual a Deus. O verso 6 diz que a árvore ou a fruta era desejável para dar entendimento. A gente percebe aqui que houve um processo que teve um início e foi desenvolvendo e chegou no quinto passo. O quinto momento do processo da tentação é precisamente o engodo, ou seja, o engano. Tiago, verso 1,14 nos diz que cada um é tentado quando atraído e engodado ou enganado pela sua própria concupiscência ou pelo seu próprio desejo. A razão dá lugar à emoção, ao sentimento, ao desejo, à vontade de fazer aquilo. E aí vai para o sexto momento do processo da tentação, que é a geração do pecado. O texto diz que, Tiago 1,15, a parte A: havendo a concupiscência concebido, dá à luz do pecado. Então tudo começou quando a mulher ouviu a voz da serpente. E ela viu a fruta. E ela desejou a fruta. E aqui o desejo despertou a concupiscência, né? E o texto diz que, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Um sétimo e último momento da tentação é a morte, como consequência da concepção do pecado. Tiago 1, verso 15b, parte B, nos diz: e o pecado, uma vez consumado, gera a morte, que é o salário do pecado, conforme Romanos 6,23, que nos diz: porque o salário do pecado é a morte. A consumação do pecado é quando a tentação saiu das intenções e foi para a prática. A mulher foi lá, pegou do fruto e comeu. Aí o pecado não só foi gerado quando ela foi lá, como ele foi também concebido. E aí ele produziu um resultado chamado morte. E o que nós devemos fazer, se nós estamos em um mundo cheio de tentações, nós devemos fazer o que o Senhor Jesus nos orientou em Mateus 6,13. Na oração dominical,
que ele ensinou para os seus discípulos, no verso 13 ele diz como nós devemos orar a Deus: e não nos deixe cair em tentação. No outro evangelho diz: e não nos conduzas em tentação. Então, é uma oração para o Senhor nos conduzir, nos livrando também da tentação. E se por acaso tivermos que passar por ela, mas que nós não venhamos a tropeçar, a cair e a pecar. Ele prossegue dizendo: mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pense nisso e tenha uma ótima sexta-feira na paz do Senhor.